Sejam muito bem-vindos! O meu nome é Leonardo, eu sou professor de Química, esse aqui é o meu canal e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre densidade. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos. Caso você ainda não conheça o nosso canal, eu peço que você se inscreva, ative as notificações para ficar por dentro de todas as atualizações que eu venha fazer aqui no canal, beleza? Galera, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Química e vamos falar um pouquinho sobre a densidade, que é uma propriedade específica das substâncias. E aí, eu fiquei aqui pensando, eu não sei se vocês já repararam, mas eu costumo usar bastante esse termo, né, o termo propriedade. Só que assim, será que a gente sabe o que significa esse termo? As palavras elas têm significado, elas têm sua importância e por isso eu acho que é interessante a gente entender o significado dos termos. E por isso, galera, eu fui lá no dicionário para buscar o conceito de propriedade, para a gente discutir um pouquinho aqui, para dar um embasamento um pouco mais profundo no que a gente vai falar aqui. Então eu fui lá no Google mesmo, eu peguei aqui nesse site aqui o Dicio, né? É um dos primeiros que aparecem quando a gente quer saber a definição de alguma palavra, de algum termo. E eu vi lá assim, ó, que propriedade é um substantivo feminino, que tem várias definições, mas eu destaquei duas que eu achei muito interessante para o nosso contexto aqui. Olha só, segundo esse dicionário, propriedade é uma virtude particular, é uma qualidade especial, um atributo. A gente tem aqui um exemplo, né, uma frase, né? Esta planta tem propriedades purgativas. A propriedade também é aquilo que distingue uma coisa de outra do mesmo gênero. Então, quando eu digo assim, uma das propriedades da esfera é ter os pontos da sua superfície. Isso é bastante interessante, porque quando eu falo em propriedade, lembre-se do seguinte: eu estou falando de uma característica especial que dá uma certa identidade a um determinado composto, uma determinada substância. Tanto que a gente pode utilizar essa característica para diferenciar um determinado composto de outro. É isso que eu quero dizer quando eu falo em propriedades. Só que assim, essa ideia de diferenciar as substâncias através de suas propriedades, a gente tem que também ter em conta que existem vários tipos de propriedades. Nós temos as propriedades que nós chamamos de gerais e propriedades que nós chamamos de específicas. Tá? Qual a diferença básica entre elas? Quando eu falo de uma propriedade geral, eu estou falando de alguma característica que um composto tem, que uma substância tem, que não vai ser suficiente para eu conseguir diferenciá-la de outras substâncias. Por exemplo, massa. Massa é uma propriedade geral. Por quê? Porque todo o corpo tem massa. É uma propriedade da matéria. Matéria é aquilo que ocupa lugar no espaço, possui massa. Ou seja, possuir massa não é algo suficiente para que eu consiga diferenciar uma substância de outra. Sua massa não adianta nada. Agora, quais seriam as propriedades que a gente pode utilizar como parâmetro para conseguir caracterizar um composto e diferenciá-lo dos demais? Gente, existem inúmeras propriedades específicas. Porém, o que nos interessa são apenas algumas. Tá? Quais são elas? São essas aqui, ó. A gente pode pensar na densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, também no coeficiente de solubilidade, além de outras muitas, e para a gente não vai, pelo menos por enquanto, a gente não vai abordar, não é de nosso interesse. Então, assim, todas essas propriedades, elas nos ajudam a entender como é que determinados compostos se comportam, tá certo? E hoje a gente vai falar especificamente da densidade, que muita gente faz confusão, tá? E é importante ter uma ideia clara do que ela significa. Tá? Todos os outros a gente vai dar uma olhadinha em momento oportuno, tá? E a ideia aqui, eu sempre deixo bem claro, eu não quero lançar um curso que bitole vocês. A minha ideia vai ser sempre dar uma noção mais conceitual da química e dos assuntos que a gente vem a tratar aqui. Por quê? Porque se for para simplesmente jogar uma determinada informação para você se virar, eu acho que você consegue fazer isso em qualquer outro lugar da internet. Então, eu acho que se eu me propus a criar um canal para
colocar conteúdos, para disponibilizar conteúdos, bom, então eu gostaria de abordar de uma forma mais conceitual. Então a gente vai falar aqui sobre a tal da densidade. Eu não sei se vocês lembram, não sei qual a idade de vocês, mas, por exemplo, na minha época, a Eliana, ela fazia um programa infantil, né? E ela tinha um quadro do tal Afunda ou não Afunda. E, basicamente, ela pegava um aquário com água, jogava objetos lá dentro. Na verdade, a ideia era que as pessoas dissessem, né, as crianças dissessem, quais objetos afundariam ou não na água. E se a criança acertasse, ganhava alguma premiação, enfim. Esse afundar ou não na água tem a ver com essa propriedade específica. E a gente vai ver já nos próximos slides como é que a gente consegue prever se algum composto vai flutuar ou vai afundar quando lançado no recipiente que contém a água. Agora, olha só. Eu quero dar uma noção mais intuitiva do que significa o termo densidade. Por quê? Porque essa palavra, ela não se limita ao mundo da química, galera. Densidade é um conceito muito mais amplo. Tá? E, na verdade, não é muito difícil de definir. Tá? Para falar a verdade, para ser bem sincero, eu tive um professor, era um professor de física, que deu uma definição e depois que eu vi essa definição, eu comecei a ter uma ideia realmente mais clara do que realmente significa a densidade. E ele disse o seguinte: a densidade é algo em algum lugar, ou alguma coisa em algum lugar. Cara, isso é perfeito, porque é justamente isso que é densidade. Ah, como assim? Você já ouviu falar em densidade populacional? O que seria densidade populacional? A quantidade de pessoas, tá, que habitam uma determinada área, uma determinada região. Né? Então, olha só, pessoas são seres humanos e a região é dada em quilômetros quadrados, ou seja, é uma área, certo? Quando a gente fala em densidade do ponto de vista aqui da química das substâncias, nós vamos relacionar a massa, que é o nosso algo, e o nosso lugar seria o volume. E o que é interessante é o seguinte, as propriedades, elas podem ser gerais ou específicas. Propriedades gerais a gente não consegue diferenciar, ou seja, utilizando como parâmetro propriedades gerais, a gente não consegue diferenciar uma substância da outra, porque todos os corpos possuem massa, certo? Agora, e também isso também vale para o volume, porque todo corpo, né, toda matéria ocupa um lugar no espaço que é representada pelo volume. Então, tanto a massa como o volume são propriedades gerais. Porém, a relação entre elas dá a densidade, que é uma propriedade específica. Isso é bastante interessante, né? Vamos pensar aqui nessa imagem que eu cacei aqui para colocar para vocês. Imagina que eu tenho um ambiente onde eu tenho uma porrada de gente lá e tal. Provavelmente é um evento esportivo isso aí. A densidade dessa foto está bastante evidente, está bastante alta. Eu tenho muitas pessoas ocupando uma certa região ali. Certo? Imagina um estádio de futebol, certo? Uma final de campeonato, muito importante. Agora, olha isso aqui. Nessa segunda situação, eu tentei representar um deserto, né? Pegar uma imagem que fosse a oposta do que está ali na esquerda. Essa imagem da direita reflete uma densidade populacional muito pequena, certo? Ou seja, eu tenho uma quantidade pequena de pessoas tá numa área relativamente grande. Tá? Então, a densidade populacional muito pequena. Essa noção intuitiva eu acho bastante importante para que você consiga utilizar o termo densidade não apenas no conceito não apenas no campo da química, mas que você entenda esse conceito de forma um pouco mais ampla. Eu trouxe uma animaçãozinha aqui. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho cortiça, eu tenho madeira, ferro e cobre. E todos esses materiais, eles têm exatamente o mesmo volume, certo? Então, eu tenho o mesmo tamanho de cortiça, de madeira, de ferro e de cobre. E olha só que interessante. Vamos supor que cada um desses materiais tenha o volume de 1 centímetro cúbico. Então, eu tenho aqui 1 centímetro cúbico de cortiça, de madeira, ferro e cobre. Se nós fôssemos medir a massa, ou popular pesar, nós veríamos que para 1 centímetro cúbico de volume,
A cortiça tem 0,2 gramas. A madeira tem 0,6 gramas. Já o ferro tem 7,8 e o cobre 9. E aí eu pergunto assim, se a gente tivesse como parâmetro a água, todos esses materiais iriam flutuar, todos iriam afundar, alguns iam afundar, outros iam flutuar. Qual que seria o resultado? O resultado seria o seguinte, ó. Desses materiais, pessoal, tanto a cortiça quanto a madeira, elas flutuam, enquanto o ferro e o cobre afundam em água. Agora, como é que a gente pode saber, né? Como é que a gente consegue explicar esse comportamento? Antes de partir para a explicação, eu trouxe aqui uma outra situação. Qual é essa segunda situação? Nessa outra situação aqui, galera, eu quis simplesmente demonstrar como que eu faço para ter a mesma quantidade em massa desses compostos. Deu para entender? Na primeira situação, a gente tinha os bloquinhos de mesmo volume, só que eles tinham massas diferentes. Nessa segunda imagem aqui, esses bloquinhos, eles têm a mesma massa. Olha só que interessante, o cobre aqui, pessoal, ele tem a mesma massa que essa quantidade gigante aqui de cortiça. O ferro, ele ocupa um espaço muito menor que a madeira e que a cortiça. Todas essas substâncias aqui estão exatamente com a mesma massa, só que olha o volume que diferente. É essa a ideia da densidade. A densidade, ela vai mostrar pra gente quão compacto um material é. E olha só, como é que a gente pensa em termos matemáticos mesmo, né? Lembra que eu falei para vocês ali daquela história lá da Eliana, tal do afundo? Não, então por que alguns objetos afundam e outros não? A Sakura aqui tá pensativa, né? Vamos tentar explicar, vamos tentar responder esse questionamento aqui. Olha só, então a densidade, pensando agora na equação mesmo matemática, ela é definida da seguinte forma: M sobre V. Então o que é M? M é massa e V é volume. E por favor, gente, pelo amor de Deus, eu joguei aqui a fórmula, eu joguei aqui a equação, mas olha, eu tentei, tá? Eu me esforcei aqui com vocês para explicar da maneira mais intuitiva possível para que vocês consigam entender de fato o que é densidade. Não bitola simplesmente na fórmula, tá? É porque vai chegar um determinado momento que a gente precisa fazer conta. Mas o importante é você entender o conceito. Tá? A densidade ela mostra pra gente quão compacto, tá, o material ele é. Então olha só, a gente tem a densidade representada pela letra D, a gente tem a massa e também o volume. Então a quantidade de massa e a quantidade de volume que uma determinada substância, que um determinado material ocupa. Então olha só, quando a gente pensa na cortiça, madeira, ferro e cobre, as respectivas densidades são essa aí. Então a cortiça, a densidade da cortiça é 0,2 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, cada centímetro cúbico de cortiça tem exatamente 0,2 gramas. Tá? Se a gente pensar no cobre, olha só, cada centímetro cúbico de cobre tem 9 gramas. Ou seja, é uma densidade muito maior. E aí, para a gente saber se um determinado composto, um determinado material vai afundar ou não na água, a gente precisa comparar as densidades. A água, galera, tem a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. O que significa isso? Se vocês lembrarem da primeira tabelinha lá do slide, tanto cortiça quanto madeira flutuam em água, já ferro e cobre não. E aí a gente já consegue fazer um comparativo. Tá? Cortiça e madeira tem densidade menor que 1, que é justamente a densidade da água. Então significa o seguinte, o quê? Para que um determinado material afunde em algum outro material, é preciso que ele tenha densidade maior. Geralmente a gente faz esse experimento com água por motivos bastante óbvios, né? E até porque a água, olha só que interessante, a água ainda tem 1 grama por centímetro cúbico, quer dizer, é um valor muito fácil da gente conseguir fazer comparações. Além disso, você pode ter ali outros termos que designam, né, que se refere à densidade, que é a massa específica. Uma coisa interessante é que a densidade ela depende da temperatura e ela também é utilizada para a identificação de fraudes. Eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui. Olha só, a densidade depende da temperatura. Por que será, hein?
Só que você tem uma ideia? Se você está ligado, na aula passada, a gente falou sobre os estados da matéria, os estados físicos que a matéria ela pode se apresentar, né? Sólido, líquido e gás. Tem outros, tá? Mas pra gente o que interessa é o sólido, líquido e o gás. A diferença entre esses estados físicos está justamente no que? Na liberdade, no grau de liberdade que as moléculas possuem, que as partículas possuem. Esse grau de liberdade está associado com a agitação, a vibração molecular. Tá? A gente viu também que isso tem a ver com a temperatura. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, maior a vibração molecular. E além disso, o que acontece? Quando você aumenta a temperatura de um determinado sistema, a tendência é que as vibrações moleculares aumentem e que o espaço médio entre as substâncias, entre as partículas, perdão, acabe por ficar maior. Isso significa que a gente vai ter a mesma quantidade de massa para uma quantidade maior de volume, deu para entender? Então é por isso que a temperatura ela é importante na definição da densidade. Essas densidades que a gente coloca aqui é a 25 graus Celsius, que é a temperatura ambiente. Tá? Se a gente altera então a temperatura, esses valores eles vão mudar. Deu para entender então por que a temperatura ela influencia na densidade? Tá? Então você tem que pensar nessa questão de vibração molecular e da distância média entre as partículas. Tá? Se eu tenho a mesma quantidade em massa, porém essa mesma quantidade de substâncias se encontram ali num espaço maior, ocupam um volume maior, a tendência é o quê? Pensando na equação matemática ali, eu tenho a mesma quantidade de massa, porém para um volume maior, a densidade diminui. Beleza? Então olha só, vamos dar continuidade aqui então, pessoal. Algumas definições importantes a respeito da densidade em alguns apontamentos, né? Então olha só, o comportamento observado dos materiais, afundando em água, está relacionado à tal da densidade que eu acabei de falar para vocês, tá? A densidade, como eu disse, é chamada de massa específica também, tá? Inclusive ela é utilizada para diferenciar materiais. Ela depende da temperatura e ela é utilizada, por exemplo, para identificar fraudes. Aquele teste para identificar se a gasolina está batizada ou não, leva em consideração o conceito de densidade. Dando prosseguimento aqui, olha só. E quando a gente pensa numa mistura, galera? Como assim uma mistura? Bom, a gente viu a densidade do ponto de vista de um material puro. Tá? Na água, por exemplo, a água tem 1 grama por centímetro cúbico, tá? Mas e se eu tivesse uma mistura de substâncias? Aí professor, tá complicado. Calma lá. Vamos resolver isso aqui então. Olha só, imagine que eu tenho uma determinada situação. Tá? Que situação é essa? Eu tenho no momento inicial etanol em um recipiente. Então olha só, eu tenho aqui um recipiente, certo? E eu tenho aqui etanol. Tá? Essa parte azulzinha aqui é etanol. Nossa, professor, etanol brilha assim? Não, gente, isso aqui é só para dar um destaque, tá bom? Olha só, o etanol, galera, tem a densidade de 0,79 gramas por centímetro cúbico, ou seja, é uma densidade menor que a água, certo? A água tem 1, o etanol tem uma densidade menor. Bacana, tá? E aí, vamos então pensar no seguinte, imagine que eu tenho esse etanol, certo? Aqui embaixo eu tenho etanol, e aí eu vim aqui e eu adiciono que água. Tá? Então, a essa quantidade de etanol, eu adiciono água. Lembrando que a água tem uma densidade maior que a do etanol, certo? E aí eu chego numa situação 2, em que eu tenho uma mistura água e etanol. Tá? Lembrando que a água ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Olha só o que acontece. Olha para essa tabela aqui, galera. Então eu tenho aqui ó, o volume de etanol na mistura, certo? Tá? E a densidade da mistura. Tá? Então vamos tentar entender essa tabela, o que ela quer dizer para a gente. Olha só, nessa situação aqui, nessa primeira linha, o que eu tenho? Eu tenho 0 de etanol na mistura, tá? E eu tenho, então, só água. Bom, se eu tenho só água, significa que eu tenho lá o composto puro, ou seja, a densidade de 1 grama por centímetro cúbico, fechou? Tá, maravilha. Agora, olha só essa segunda situação. Sempre pensando numa quantidade de 100. Eu tenho 10 ml, certo? Tenho 10 de etanol aqui. Ou seja, o restante de água. Olha o que acontece com a densidade. De 1 foi para 0,99.
Vamos para uma terceira situação, onde eu tenho 20 ml aqui de etanol, tá? Ou seja, eu teria 80 de água. Olha para onde vai a densidade, 0,98. E assim sucessivamente. Aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho 50, meio a meio, né? 50 de etanol, 50 de água, a densidade para onde foi? 0,93. Tá? Até que eu chego num ponto que eu tenho a maioria, tá? A maior parte da mistura de etanol. Tá? A densidade vai para 0,8. Você consegue perceber ali uma tendência? Isso aqui é importantíssimo, tá? Você que vai prestar Enem, vestibulares, saber interpretar uma tabela é bastante importante. Olha só, nota que aqui eu tenho, ó, um aumento gradual da quantidade de etanol nessa mistura aqui, água e etanol, beleza? Tá, bacana. Quando a gente observa que a gente aumenta a quantidade de etanol nessa mistura, dá para perceber que a densidade ela vai diminuindo? Exatamente, por quê? Porque conforme a gente aumenta a quantidade de etanol no meio, ele meio que puxa, vamos pensar assim, tá? Para ficar um pouco mais fácil de entender, a densidade. Ou seja, em uma mistura, a densidade ela vai ser um valor intermediário entre as duas substâncias. E ela vai estar mais próxima de quem? De quem estiver em maior quantidade. Não à toa, olha aqui, ó. Quando eu tenho uma mistura de 10 ml de etanol para 90 de água, a densidade é 0,99. Tá? Ou seja, está muito mais próximo de 1 do que de 0,79, beleza? Agora, numa situação em que eu tenho 10 ml de água e 90 ml de... 99, perdão. Desculpa. Isso aí. De etanol. Olha só a diferença. A gente tem aqui, ó, 0,8. Bacana? Muito mais próximo da densidade do etanol. A gente tem praticamente só etanol no meio. Deu para entender? Então, olha só. O que fica aqui para a gente dessa aula? É entender quais são os conceitos básicos de densidade, tá, galera? É não bitolar. Não bitolar em definições matemáticas puras e simples, porque a fórmula por si só ela não é nada se você não souber interpretar, tá? Então, densidade é essa ideia de que eu tenho lá uma quantidade de massa ocupada em um determinado volume. Lembrar que a densidade ela depende da temperatura, e essa dependência da temperatura tem a ver com a vibração molecular e com o espaçamento das partículas, das moléculas que compõem aquela determinada substância. Fechou? Então, pessoal, foi um prazer. Nossa, perdão, tem um pigarro nervoso aqui. Foi um prazer produzir essa aula para vocês. Eu desejo bons estudos para vocês, sucesso, um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau.